Em pronunciamento relacionado aos 1000 dias do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, ministro da Economia, ressaltou como o presidente Jair Bolsonaro está sendo, desde o início de seu governo, perseguido por um roteiro pré-definido, destoante da realidade e voltado a macular e sabotar o seu governo. O ministro enfatizou como o chefe de Estado tem superado desafios, resistido aos incessantes ataques e ainda demonstrado seu caráter democrático e respeitador da Constituição Federal. Guedes pontuou: a economia vai crescer 5,4% neste ano, realizando nossa expectativa de que o Brasil voltaria em V. Já foi feita. Falam do ano que vem. Ano que vem é outro ano e eles vão errar de novo. Previram que a economia ia cair 10% e as economias avançadas 4%. Caímos menos que as economias avançadas. Espanha, Reino Unido, Itália, França, Alemanha, Japão. Voltamos mais rápido. Nesta atuada, o ministro foi enfático ao assestar como o governo Bolsonaro não fecha os olhos para a realidade de milhões de brasileiros. Pela primeira vez, enxergamos os 38 milhões de invisíveis. Não apareciam em lugar nenhum. Agora está todo mundo dizendo que a miséria aumentou. Não, ela já estava aí, ela só não era relatada. Era o subemprego, o desemprego em massa. Dessa maneira, Guedes explicou como há ataques orquestrados contra o chefe de Estado e seu governo. As organizações internacionais, como o Banco Mundial, o FMI, estão elogiando o desempenho brasileiro durante a crise. Enquanto somos apedrejados aqui dentro, somos elogiados lá fora. Surpreendemos. A democracia brasileira, mais uma vez, eu elogio sempre a democracia porque o presidente Jair Bolsonaro sempre joga dentro das 4 linhas. Sempre. Ele é atacado, acusado, há um script escrito para colocá-lo no papel de golpista. Ele se recusa a fazer esse papel. Ele é um democrata, um produto da democracia brasileira, um produto legítimo. Uma aliança de liberais e conservadores. Quem ficou no poder 30 anos não pode descredenciar a democracia se ela resolver mudar de rumo, como resolveu, apoiando o presidente. A cada profecia, eles têm se equivocado. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais e influenciadores censurados. A Folha Política teve toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, com o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há quase 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix, ajude@folhapolitica.org. Assista. Neste momento, ouviremos o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom dia a todos. Presidente Jair Bolsonaro, ministros amigos, parlamentares, Pedro, da Caixa, restabeleça-se do Covid, tem sido um bravo e seguindo as determinações iniciais do nosso programa, como combinado desde lá de trás com o presidente Bolsonaro,
transformação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, em vez de uma fábrica de privilégios, seja na Previdência, seja no crédito, o Estado brasileiro está sendo transformado dentro do princípio federalista de descentralização de poderes e recursos para atender melhor a população brasileira. Os bancos públicos que haviam sido alavancados, capturados por interesses privados ligados a uma forma inadequada de fazer política, estão sendo desalavancados e, ao mesmo tempo, democratizando o acesso ao crédito. Milhões de brasileiros estão tendo crédito pela primeira vez porque poucos afluentes que haviam capturado orçamentos e recursos públicos foram deslocados por uma política consequente, responsável e socialmente sensível. Nós avançamos esse ano de 2021 com o nosso lema tático de saúde, emprego e renda, conversado longamente com o nosso presidente. Saúde com a vacinação em massa, que está promovendo o retorno seguro ao trabalho. A economia brasileira vai crescer 5,3%, 5,4% esse ano, realizando a nossa expectativa de que o Brasil voltaria em V. A volta em V já foi feita. As pessoas dizem, não, mas o ano que vem é um outro ano e eles vão errar de novo. Previram que a economia ia cair 10% e as economias avançadas 4%. Nós caímos menos que as economias avançadas. Caímos 4%, Espanha caiu mais de 10%, Reino Unido mais de 9%, Itália mais de 8%, França mais de 7%, Alemanha mais de 5%, Japão 4,5% e o Brasil só 4%. Voltamos mais rápido. E vamos então para o segundo tema, que é emprego, saúde, emprego e renda. Emprego. Do fundo do poço, sob o impacto da primeira onda do Covid. Até agora, possivelmente essa semana, o ministro Onyx vai estar anunciando a criação, desde o fundo do poço até hoje, de 3 milhões de novos empregos. Isso não é pouca coisa. Além de preservarmos 11 milhões de empregos formais, nós criamos, do fundo do poço até agora, praticamente 3 milhões. Foram 1.100.000 e poucos no ano passado, 1.800.000 até agora, já dá 2.800.000. Então, se saírem agora 200 mil empregos, já estamos nos 3 milhões de empregos. Vacinando aceleradamente, o retorno do setor serviços, que foi o mais atingido, serviço, turismo, eventos, economia volta com a saúde voltando, como o presidente desde o início disse, não vamos deixar ninguém para trás, que foi o que nos motivou a criar o auxílio emergencial. E por outro lado, como se disse aqui, a economia e saúde estão juntos, não existe um sem o outro, é um pássaro, precisa das duas asas para voar. E o presidente desde o início chamou atenção para esse outro aspecto. Os mais frágeis, justamente os mais vulneráveis, eram os mais desprotegidos. O presidente foi à casa deles, abraçou cada um, abraçou o povo, tentando dar conforto e sugerindo medidas. E o auxílio emergencial foi uma delas, que nos permitiram proteger essas camadas mais vulneráveis e pela primeira vez enxergar os 38 milhões de invisíveis. Então nós digitalizamos 68 milhões, bancarizamos 100 milhões, mas na verdade identificamos pela primeira vez 38 milhões de invisíveis que não apareciam em lugar nenhum. Agora está todo mundo dizendo, a miséria aumentou. Não, ela já estava aí. Ela só não era relatada. A miséria já estava aí, era o subemprego, o desemprego em massa. Quantas vezes eu disse aqui que o imposto mais cruel do mundo é o sobre a folha de pagamentos. Para cada brasileiro empregado, um é lançado ao mar. São 46 milhões no mercado formal e são 38 milhões na informalidade. Então, o Pedro, com a excelente capacidade de execução, filtrou e chegou agora a esses 38 milhões de invisíveis e pela primeira vez está estendendo o crédito. Está dando uma capacidade
financeira adicional, uma inclusão digital, uma inclusão bancária, uma inclusão financeira para esses lutadores, esses guerreiros que nunca precisaram de nós. Foi preciso vir uma pandemia para nós reconhecermos a existência deles. E eles têm direito ao trabalho. Nós estamos tentando aprovar, e eu peço apoio aos outros poderes. Eu aposto na democracia brasileira. Nos ajudaram com o orçamento extraordinário para podermos combater a pandemia. E agora, há pouco tempo, mandamos ao Senado, a Câmara aprovou, e peço novamente ao Senado que reconsidere, porque nós vamos criar mais 2 milhões de empregos, além desses 3 milhões que criamos, além dos 200, 300 mil que estamos criando todos os meses, podíamos criar mais 2 milhões de empregos com a 1045, que foi para lá, exatamente estendendo a mão para os invisíveis. E essa mão foi negada. Isso quanto ao emprego. Agora a renda. O ministro João Roma, com o desafio, pedido do presidente, pedido também de todos os outros ministros, de reforço exatamente ao Auxílio Brasil. E esse reforço exige a cooperação dos poderes. Nós precisamos do Congresso e nós precisamos posteriormente de uma interpretação também do Supremo, com quem temos conversado, porque a PEC dos precatórios nos abre o espaço fiscal. E o imposto de renda é a fonte de recursos para o reforço do Auxílio Brasil. Então, são duas medidas complementares. Elas significam estendermos as mãos às camadas mais vulneráveis de brasileiros, e isso está no Congresso. As duas medidas estão no Congresso e nós pedimos apoio para que sigamos com o nosso duplo compromisso, como sempre estabelecido pelo presidente. Não faltou dinheiro para a saúde, mas tivemos responsabilidade fiscal. Não faltará ou não faltarão os recursos para os mais vulneráveis, para reforçarmos o auxílio emergencial, mas também dentro do compromisso de responsabilidade fiscal. Então, o Auxílio Brasil, dentro do teto, com responsabilidade fiscal, exige esse apoio do Congresso, a PEC dos precatórios de um lado e a aprovação do imposto de renda pelo outro lado. As organizações internacionais como o Banco Mundial, o FMI, estão elogiando o desempenho brasileiro durante a crise. Enquanto somos apedrejados aqui dentro, somos elogiados lá fora, surpreendemos a democracia brasileira mais uma vez. Eu elogio sempre a democracia, porque o presidente sempre joga dentro das 4 linhas. Sempre. E é atacado, acusado. Há um script escrito para colocá-lo no papel de golpista. E ele se recusa a fazer esse papel. Ele é um democrata, ele é um produto da democracia brasileira, um produto legítimo. É uma aliança de liberais e conservadores. E quem ficou no poder 30 anos... não pode descredenciar a democracia se ela resolver mudar de rumo, como resolveu apoiando o presidente. Então, obrigado, presidente. Parabéns a todo o time, parabéns ao senhor. Vamos em frente, porque enquanto vem um futuro ruim, nós fazemos o melhor possível para o Brasil, e a cada profecia eles têm se equivocado. Obrigado. Para uso da palavra, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhores ministros, ministras, senhores parlamentares, funcionários do Palácio do Planalto, os ministérios, é com muita honra, senhor presidente, que estamos hoje a abrir os 1000 dias de governo em um governo focado e comprometido com o povo brasileiro.
É ao nosso povo que me dirijo nesse momento, porque é nossa obrigação prestar contas de forma transparente e responsável. Apesar de todas as dificuldades, uma escassez de chuvas sem precedentes e a maior pandemia de nossa história, temos muitas conquistas a apresentar neste balanço. Estamos vencendo a pandemia. A média móvel de casos e mortes por Covid-19 apresenta uma queda em torno de 70%. Isso graças ao sucesso da nossa campanha de vacinação realizada 100% pelo governo federal, que já distribuiu vacinas suficientes para imunizar toda a população adulta com a primeira dose, e o número de brasileiros totalmente imunizados segue subindo de forma muito importante no que diz respeito ao comparativo com outros países. O auxílio emergencial criado pelo governo Bolsonaro garantiu comida à mesa de milhões de brasileiros. Por meio de programas como o BEM e o PRONAMP, mais de 10 milhões de empregos foram salvos e evitamos que 500 mil empresas fechassem as suas portas. Em 1000 dias, mais de 1 milhão de famílias realizaram o sonho da casa própria graças ao governo federal. Também foram entregues títulos de terra a mais de 230 mil homens e mulheres do campus. Esses agricultores agora podem ter acesso ao crédito e expandir sua produção e investir em suas lavouras. Adicionalmente, esse governo vai fortalecer o agro com mais de 251 bilhões do Plano Safra, um aumento de quase 15 bilhões em relação ao plano anterior. É isso mesmo, eu falei em aumento de recursos. Apesar de todas as limitações impostas pela pandemia, conseguimos crescer e aumentar os investimentos. Dobramos os recursos destinados ao fortalecimento de órgãos ambientais e os resultados já aparecem na nossa Amazônia, por exemplo. Temos o maior programa de investimento com a iniciativa privada da história desse país. E sabe por que isso, senhor presidente? Porque os investidores confiam em um governo sério e que dá certo. Ninguém coloca dinheiro onde não sente segurança, e o seu governo transmite essa segurança. O governo Bolsonaro é o que mais fez leilões de aeroportos, rodovias e ferrovias. O que mais arrendou portos. Voltamos a ver investimentos como nunca no setor ferroviário. Isso tudo sem deixar de lado as estradas, muito pelo contrário. Só no nosso Nordeste já foram concluídas quase 1.300 quilômetros de rodovia. E essa realidade se reflete em todo o Brasil. Eu poderia falar horas e horas aqui sobre os benefícios que esse governo trouxe ao povo brasileiro. Falar do Pix, por exemplo, que mudou a vida da população e dos comerciantes, ou da revolução digital, com mais de 3 mil serviços públicos que foram parar dentro do celular. Falar da internet alcançando todos os cantos do Brasil e da água que chega cada vez mais aos nordestinos. Pergunto como esse governo conseguiu tanto em tão pouco tempo, em um momento tão difícil para o mundo inteiro. Porque a determinação do presidente Bolsonaro é clara: fazer mais com menos, valorizar o dinheiro público, valorizar os brasileiros e nunca parar de trabalhar. Eu quero aqui agradecer aos brilhantes ministros e ministras que têm se empenhado em cumprir a sua missão, técnicos escolhidos por sua capacidade e que estão sempre prontos a servir sem nunca parar de cuidar do povo brasileiro. A partir de amanhã iremos em campo em todas as regiões do Brasil para mostrar as realizações desses 1000 dias. Eu estarei no meu amado Piauí prestando contas de muitas ações do governo Bolsonaro em favor do nosso estado.